Olha, gente, o Porto de Alagoas, que está estabelecido em Maceió, no bairro de Jaraguá, do ponto de vista de macroeconomia, ele passa a existir mesmo lá na década de 40, ele tem pouco mais de 80 anos. Foram feitos alguns investimentos, nós temos lá alguns equipamentos que são modernos, nós temos agora até um terminal com sonho, um terminal turístico, tivemos algumas polêmicas e recentemente, há cerca de 3 semanas, 15 dias, nós tivemos lá leilões, 3 leilões de terminais de combustíveis. O nosso entrevistado de hoje, junto com o administrador do Porto e alguns outros ex-administradores e técnicos, talvez é o que mais entende da funcionalidade do Porto de Alagoas, do Porto de Maceió. Tá? O nosso entrevistado hoje é Antônio Carlos Costa, carinhosamente conhecido como Costa por todos no Porto. Não é? Ele é chefe da segurança portuária, também trabalha com as operações e que conhece a intimidade do Porto. Primeiro, eu estou falando do Porto de Alagoas, quero dizer que é uma honra entrevistar Antônio Carlos Costa, é uma satisfação bem grande, tive a oportunidade de entrevistar ele em outros momentos para o jornal Gazeta de Alagoas. Eu já começo com uma pergunta, Costa. O nosso Porto de Alagoas é de Alagoas ou é do Rio Grande do Norte? Pois bem, o que ocorre? Em 1991, existia o Sistema Portobras, que era todo um conglomerado de portos públicos e tinha como base a sede Brasília. Com o advento da extinção da Portobras, logo no início do governo Collor, né? 90, né? 90, 91. Para nós não ficarmos sem comando, à deriva, nós fomos apensados ao porto da Coderne, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Então, hoje vocês são ligados ao porto, vocês que eu digo porto, são ligados ao Rio Grande do Norte. Ao Rio Grande do Norte. Para dar sustentação jurídica, né, nós temos essa ligação com a Coderne atualmente. O CNPJ é do Rio Grande do Norte. CNPJ, mas o Porto de Alagoas, ele tem autonomia? Tem autonomia operacional, né, administrativa, por força desse convênio. Ainda existe algumas amarras, porque não por culpa da Coderne foi construído dessa forma e eles têm suas obrigações perante o governo federal. Então tem que fazer-nos cumprir uma série de exigências normativas que estão bem regulamentados e explícitos na lei dos portos e nas exigências, demais exigências do setor. O porto, qual o tamanho do porto? É o porto, vou chamar Porto de Jaraguá, né? O Porto de Jaraguá ele tem aproximadamente 500 mil metros quadrados. É uma boa área, né? Aproximadamente. É um porto pequeno, médio? Olha, dentro da realidade nacional? Dentro da realidade nacional, ele tem uma importância muito grande para a nossa região, mas ele tem uma movimentação bastante considerável. Quanto por ano que se movimenta de mercadoria? Mas esse ano, nós estamos num ascendente constante, né, Arnaldo? Esse ano que passou, nós, fechado agora por conta dessa sazonalidade, né? 2022, nós fechamos aí com aproximadamente um pouco mais de 2,1 milhões de toneladas. Quais são os produtos que é movimentado no porto? Nós movimentamos, nós temos algumas situações bem interessantes. Nós temos a importação e exportação de produtos. E nós temos o sentido de navegação, que é a cabotagem ou longo curso. Sim. Nós exportamos os produtos que nós produzimos aqui, como o açúcar beneficiado hoje, o outrora Demerara, hoje é o VHP. E o álcool também? O álcool a gente não tem uma grande significado, né, de exportação. Tanto quanto o açúcar. Tanto o açúcar que é mais para o mercado interno. O açúcar é muito mais importante, né? Então, nós temos o açúcar. Quanto por ano de açúcar? Nós terminamos essa safra agora
com aproximadamente 1.100.000 toneladas. Mais do que a do ano passado. Um pouco mais, eu acredito, mais do que outra safra. Além do açúcar, também tem uma indústria de cobre, de extração. Nós temos o sulfetato de cobre, né, que tem a origem de sua mineração lá na cidade de Craíbas. Na Agreste, né? Está num ascendente muito importante essa exportação, né? Está sendo construído no governo federal hoje a título de armazenagem, mas está sendo construído um contrato definitivo através de um leilão da área, né? Essa cessão pública da área de aproximadamente 12 mil metros quadrados lá. Importação, o que nós importamos? Nós importamos aí o trigo, né? Nós importamos agora de uma forma bem significativa o sal, né? O sal gema, né? Porque aqui não se extrai mais. Não se extrai mais em razão de todo esse ocorrido aí com os bairros, né? A Braskem parou essa exploração das minas, fechou-se os poços e hoje vem do Chile, através do Porto de Maceió. Essa movimentação de importação e exportação dá em quanto para o Porto? Olha, nós temos, como nós oferimos as nossas receitas, através de uma tarifa, né, existente e autorizada previamente pelo órgão controlador, o braço controlador do governo, que é a ANTAQ, a Agência Nacional que regula, né, a movimentação agropecuária. Não é nada estabelecido por governo local, nem prefeitura, nada. Não. É a ANTAQ, essa tarifa, ela precede a ela um estudo bem pujante dentro daquilo que é a questão relacionada à inflação, né, e todo o tempo que se tem de que nós estejamos praticando essa tarifa. Então, há algumas adequações para que o Porto possa ter a sua receita aí funcional. Dá quanto de receita mais ou menos por ano? Olha, estamos hoje aproximando-nos já de 40 milhões ano. Nós temos 35 a 40 milhões ano. 40 milhões ano. Nós temos uma situação de alguns portos no país deficitário. Alagoas, nesse cenário, qual é a dele? Não, nós temos hoje, né, capitaneados agora pelo doutor Diogo Holanda Pinheiro, o atual administrador, ele tem muito visionário, né, e ladeado por uma equipe técnica muito competente. Né, que Quem, está por ali. exemplo? Você pode citar alguns nomes? Nós temos engenheiros, né, que estão todos ali o corpo técnico do Porto, ele já tem 40 anos de serviço aproximadamente. Então, são pessoas experimentadas, né? Engenheiros, pessoal da área comercial, né? Então, dá esse apoio, né, administrativo ao administrador para que ele possa ir à frente, né, buscando novos negócios. É superavitário? O Porto é totalmente superavitário hoje. Nós tivemos, num passado breve, alguns problemas de óbice financeiro, né? Mas hoje nós estamos bem equilibrados, né? Não somos ricos ainda. Estamos assando e comendo, pelo menos. Mas estamos tudo muito bem equilibrado e todas as nossas receitas versus despesas está sendo muito bem cuidada com a atual administração, de maneira que nós estamos muito felizes, inclusive com o advento dos novos acontecimentos. Isso que eu quero falar. A ANTAQ autorizou agora, recente, aliás, na verdade foi no semestre passado, o leilão de 5 terminais. Isso, 3 aqui de portos brasileiros, né? Alagoas, Rio Grande do Sul... Fortaleza. E Fortaleza. Dos 5, 3 terminais daqui de Alagoas. Esses terminais eram de... Quer dizer, eu não sei se eram ou continuam pertencendo. Eles eram... seguinte, denominou-se então o governo federal MAC. Obviamente como MAC essa Maceió, matriz, né? MAC Maceió. Então, MAC 11, MAC 11A e 12. E atualmente ainda é ocupado pela 11, pela Vibra. Né? A Vibra é o quê? A Vibra é uma distribuidora que hoje outrora era a Petrobras, que era majoritário, mas há uns 2 anos atrás aproximadamente, né? A Vibra hoje é quem implanta. É a 11. A 11. A 11A, que houve
uma separação dessa área, né, para que pudesse melhor gerir o porto também, né, e a questão de oferta desse produto, dessa área. O 11A ainda hoje é Transpetro, mas com o resultado do leilão, quem logrou êxito foi a Origem, que aqui está estabelecida, é uma multinacional, mas hoje estabelecida aqui na cidade do Pilar. A 12? 12 foi a Ipiranga, né? Que é o grupo da Ipiranga. O grupo de Ipiranga, que também foi aquela disputa muito acirrada, né? E muito gratificante para nós de Maceió, alagoanos, e em especial os portuários, porque houve uma disputa muito acirrada no leilão e levou a esse patamar muito gratificante para nós, que certamente iremos ter um futuro bem promissor para o Porto. Costa, nessa operação de leilões, o Porto, eu tenho uma importante fonte lá, que está na minha frente. Se esperava-se dos empreendimentos físicos faturar algo em torno de 40 milhões de reais, né? E para a concessão da área, a utilização da área, vamos dizer mais aí 15 milhões por cada setor. E se faturou muito mais. Faturou quanto? O que se discute aí é a outorga, né? A outorga nós estimávamos, né, aquilo que o melhor pensador de todos imaginava em torno de 70, né? 70 milhões. 70 milhões. A utilização dessas três áreas. Quanto mede essas áreas? Você tem ideia? De quanto mede essas áreas dos 3 terminais? Olha, tem as áreas que juntas a 11 e a 11A, aproximadamente 60 mil metros quadrados. Sim. E em torno de 15 mil metros quadrados, um pouco. 75 mil metros quadrados, isso, né? Dentro de um universo de 500. Desse universo de aproximadamente 500 mil metros quadrados. E faturou quanto com esse leilão? Vamos dizer, você esperava 70 milhões no melhor pensamento, né? No melhor cenário, né? Com exceção de um companheiro que ele até, né, disse, olha, eu acho que vai chegar a 100, mas todo mundo, né? Não passava disso. Não passava disso. E, para nossa felicidade, né, isso chegou a um resultado total das três de 208 milhões. Não, quer dizer, mais de 100%? Quase 3 vezes mais. Né? E por quê? Olha, esse mercado de energia, né, combustíveis, mesmo que seja um combustível fóssil, ele continua atraente? Ainda é muito atraente e muito importante, não somente aqui para o Brasil, mas para o mundo todo. Nós estamos vendo aí um início muito importante de um outro modal, né, que é o energético, no sentido elétrico, no sentido de, principalmente, da indústria automobilística, né, até para outras situações não menos importantes, que é a energia solar, né, em ascensão muito, muito positiva, mas não se pode prescindir ainda dos combustíveis fósseis e da energia extraída dele. Então, esse combustível, os combustíveis que chegam no Porto, ele atende aos 102 municípios de Alagoas? Atende. Quanto chega por mês ou por ano, não sei? Olha, nós temos hoje aproximadamente aí uns 300 mil toneladas, 350 mil toneladas de combustíveis. Ano? Que é esse mercado que ajudou a valorizar a utilização, né? Exatamente, né? Então, por que dessa briga, né? Dessa disputa? Exatamente pelo fato de que essa exploração é muito importante para qualquer empresa. E, atualmente, encontra-se lá instalada a Ipiranga. Então, a Ipiranga, com a Stronghold, que é uma multinacional muito importante do setor energético, entraram nessa disputa, né, do leilão. E, como todo leilão, é muito gratificante para quem está leiloando quando existe essa briga, né, entre Agora, o leilão ele vai resolver alguns problemas que são problemas antigos. Por exemplo, da segurança jurídica. O que muda a partir de agora com esse leilão? Porque se havia uma conversa de bastidores que as empresas que estavam lá estabelecidas se sentiam inseguras, não faziam investimento, tanto é que o Porto tem uma aparência envelhecida, né? Isso é fundamental. Esses leilões
eles vão dar um norte totalmente diferente para o Porto de Maceió, em razão de uma área, né, que estava... o que nós construímos até então é que tinham contratos ali que necessitavam sempre, estava em subjúdice uma ou outra abordagem acerca dele, não tinha segurança jurídica a que nós pudéssemos transmitir para esse investidor que ele ficasse à vontade, porque ele poderia alavancar os negócios dele, aumentar o seu parque de tancagem, não é? Então, hoje, já um descanso com relação a isso, porque essa confiança, né, ela passa a existir plenamente. Um contrato com tempo contrato de 25 anos, no mínimo 25 anos, isso podendo chegar a mais 25 e até um total máximo de 70. Quer dizer, 75 anos, vamos estar aqui para ver o que vai ser. 70 anos. 70 anos, né? 70 anos. E quem são as novas empresas que vão se estabelecer lá? Nós tivemos no MAC 11 a Vibra, né? Ela continua. Continua, está operando hoje. Inclusive fizeram uma festa comemorativa lá na base essa semana, em razão, né, de terem saído vitoriosos, e todos estão muito alegres lá. Quer dizer, a garantia de emprego, estabilidade, investimentos? Investimentos, né? Eles já pensam, inclusive, né, na ampliação de uma área, fazer um aditivo a esse contrato. Então, tudo isso é fomentação de novos negócios, movimentação de carga, mais emprego. Né? Nós tivemos o 11A, que foi aí que houve a mudança, né, de Transpetro, agora passou a ser a Origem foi que logrou êxito, né, foi a vencedora desse certame, e na 12, que é a Ipiranga, ela continua, né, está lá hoje ocupando. Quer dizer, a mudança foi só no 11A? A mudança foi só no 11A. Como você falou, nós tivemos problemas no passado, né? Tivemos uma crise na economia mundial com a chegada do coronavírus a partir de 2020, né? Não foi um problema só do Porto, a gente tem que ressaltar que foi uma economia mundial. O Brasil agora que começa a dar sinais, mas nós temos aí taxas de juros também que chamam a atenção, impedem qualquer investimento. Vocês têm 100 milhões a mais nos cofres do que esperavam, mais do que esperavam, né? O que fazer com esse dinheiro? Ele vai para Natal, vai ser investido aqui? Ele tem investimentos que já estão sendo bem direcionados, com projetos consistentes para ser apresentado agora ao governo, né? Quer dizer, já pode especial, já podemos pensar, porque uma coisa está atrelada à outra. Tem um passivo, obviamente, que nós temos. Esse passivo de quanto? Nós temos que resolver. Hoje gira em torno de uns 50 milhões aproximadamente. Dá sobra 150 milhões para investir. Investimentos, né? Investimentos aí. Investimento na infraestrutura, vai haver algum? Infraestrutura, com certeza. Nós temos uma infraestrutura de acessibilidade hoje muito carente, em razão exatamente desses óbitos financeiros e da própria pandemia, né? Porque caiu um pouco essa movimentação de carga, consequentemente cai o seu faturamento. Só que as obrigações de pessoal, em especial, elas continuam, né? Então, isso vai ser de uma ajuda substancial para que a gente possa dar uma nova cara ao Porto, né? Então, já foi... Vocês pensam também melhorar a administração de vocês, a sede administrativa de vocês? Sim, existe um projeto, inclusive, como um investimento, um dos principais investimentos, que é a construção de uma nova sede. Já tem um projeto... Dentro do Porto? Dentro do Porto, paralelo ali àquela... Né? Paralelo não, de frente àquela, na verdade, né? Paralela à entrada ali. E é um projeto muito interessante, né? O formato de uma embarcação, de um navio moderno, né? A ideia é fazer daquela série ali um museu, a depender do interesse, inclusive, do município, que já demonstrou interesse para isso, né? Nós temos o advento agora da ciclovia, né? Construída a 4 mãos aí do Porto, com a Prefeitura de Maceió, que vai dar uma nova cara para aquele ambiente ali. Uma outra polêmica, quer dizer, a questão, dinheiro agora tem, dá para se pensar em investimento e a gente modernizar o nosso porto.
Os nossos maquinários que tem no porto, como é que coopera, por exemplo, com a carga e descarga de produtos, né, de importação e exportação, do açúcar, por exemplo? Como é que você define essa tecnologia? Esse instrumento em especial do escoamento da produção de açúcar, hoje quem ocupa é a Empate, inclusive oriundo da realização de um leilão denominado MAC 13. E o nosso terminal é a nossa joia da coroa, né? Que ele tem um programa de manutenção muito rígido e essa empresa cuida de uma forma maravilhosa. Agora, então, com a tecnologia é moderna? Moderna, né? Ele concebido aí na década de 70 com algumas alterações, mas ele ainda continua sendo um importante instrumento, um dos mais modernos da América Latina quando se trata no carregamento, na possibilidade de carga, né, que ele tem. Ele tem uma capacidade de carga muito grande. Por exemplo, nós temos um chip loader e nós temos retomadores, que é equipamento que fica lá no interior, que eles têm capacidade para hoje de 450 a 500 mil toneladas hora. Aquele terminal que tem da Braskem, é da Braskem ou é de vocês? Aquele terminal da Braskem, aquele mini porto, não sei se chama assim. É uma área hoje destinada a Braskem, né? Mas é do porto? É do porto, né? É do porto. Aqui está sendo construído também, acredito que seja o próximo MAC a ser elaborado aí pelo governo federal, com a Braskem. É uma área que hoje eles ocupam aproximadamente de 30 mil metros quadrados, que isso vai saltar para um pouco mais de 41 mil metros quadrados, e com isso também a armazenagem, a movimentação aumenta, chegando o sal aí, esse sal proveniente do Chile, para que funcione a planta industrial da Braskem, né, em substituição àquilo que aqui existia, aproximadamente 900 mil toneladas ano de sal. Então, muito importante. Né? Mais recursos na movimentação financeira. O terminal turístico, como é que você define ele? Ele já atende às necessidades ou precisa também de investimentos? O terminal turístico ele foi entregue para o porto, né, construído, e está bem moderno, embora ele careça do enxoval, do mobiliário. Quer dizer, a parte da casa está pronta, agora falta... Está pronta, e que nós estamos... O acabamento. Estamos cuidando disso aí já. Esse acabamento é do porto ou é... É do porto, né? Nós temos também algumas obrigações inerentes ao alfandegamento, que também está sendo providenciado pela gestão atual, no sentido dele muito cuidadoso, zeloso com essa parte, e nós temos que cumprir alguns requisitos mínimos, né, para que o nosso porto seja alfandegado e a gente possa ter esse comércio exterior. A produção está me dizendo ali que para eu aproveitar melhor o tempo, que já estamos chegando na reta final do programa, entrevistar você, uma enciclopédia do Porto. Nós tivemos uma grande discussão recente agora na cidade, que foi a possível instalação de um terminal para a estocagem de ácido sulfúrico. Como é que está essa discussão? A Prefeitura está dizendo que não vai conceder, os órgãos ambientais já disseram não, o Ministério Público já disse não, o Governo Federal já disse não, e o Porto vai dizer o quê? Não. Olha, também? O Porto é o seguinte, o Porto, ele nessa situação, nesse negócio, ele se prestou a dizer, nós temos uma área, nós temos um plano de zoneamento portuário e nós arrendamos essa área. É um negócio, um negócio. Né? O Porto fatura em cima do negócio. Nós temos lá ainda áreas a serem exploradas por qualquer empresa que queira se alojar no Porto, desde que tenha uma ligação com movimentação de carga. Né? Então, lá estava a TIMAC, né? Com o objetivo de recebimento e armazenagem de ácido sulfúrico, e estávamos com contrato firmados com ele. Mesmo sem aprovação porque eles não tinham colocado um marco sequer na construção dessa área de 8 mil metros quadrados, porque carecia de cumprir alguns
pré-requisitos. Dentre estes era a licença ambiental, que e o foi... estudo de impacto ambiental, né? Isso, que foi indeferida, essa licença prévia, pelo IMA. Né? Mas o que ocorre? O decreto do governo federal, o decreto, salvo engano, 10.330 de 2020, ele autoriza, né, o porto a explorar essa área com esse objetivo. Quer dizer que vocês, além da empresa interessada, você tinha uma autorização federal. Mas tudo isso depende de uma aprovação de estudos de impactos ambientais, né? Como as entidades ambientais e as questões sociais levaram isso àquelas questões de audiência pública, obviamente que, em razão disso, o IMA achou por bem, né, e também levando... A prefeitura também. Prefeitura, levando em consideração a importância ambiental da proximidade que se tem e o risco aparente que se corria em razão da instalação dessa indústria lá. Né? Resultado, assunto encerrado? Existe uma revogação necessária ainda que está em curso da lei, do decreto 10.330, que não foi revogado. Depende ainda do governo federal revogar. Do governo revogar. A empresa vai recursar, não? Você sabe? Eu acredito que não. E o Porto? O que o Porto acha disso? A bancada federal, com algumas representatividades, já entrou com um pedido de revogação. Né? Eu não acredito que isso evolua, não. O senhor está no Porto há quanto tempo? Eu estou próximo de 40 anos. Já tem um pedaço das ações ali do Porto. Esse talvez foi a maior discussão ambiental, a instalação de um depósito de ácido sulfúrico desses últimos 80 anos. Eu sei que você está há 40, né? Eu não vi nenhum outro assunto que gerasse uma polêmica, demandasse tamanha atenção, né? Teve outros, mas esse realmente... Apesar de ser um ambiente... O senhor é alagoano? Eu sou alagoano. De Maceió? Sou penedense. Penedense. Um lugar lindo e maravilhoso. Eu sei que talvez eu vou fazer uma pergunta ao senhor, porque o senhor está lá na gestão, né, de uma certa forma, mas o senhor também, como uma possibilidade de um risco, havia condições de mitigar esse risco de um acidente com ácido sulfúrico lá? As empresas hoje, elas têm tecnologias, né, inovações tecnológicas que são possivelmente, é possível essa mitigação. Eu acredito que sim. Nessa própria audiência pública foi explicado por A mais B de que eles tinham toda a condição de mitigar qualquer incidente existente em razão do transporte, da armazenagem e do transporte, porque estaria acontecendo dentro da nossa cidade. Embora a gente saiba que risco zero não existe. Para encerrar, risco zero não existe. Risco zero não existe. E um desastre seria... catastrófico. Né? Poderia ser catastrófico. Algo de pequena monta, mas... A gente não pode prever, né? Tem coisas que a gente não consegue prever. A gente vai mitigar, vai tomar todas as medidas necessárias no sentido de dar mais segurança, mas a máquina e o homem podem falhar. Tomara que não. E acho que agora não. Olha, gente, muito obrigado a você também, Costa, por essa entrevista esclarecedora e pela coragem de você falar do risco, realmente do risco que há com esse terminal, apesar de ser um ambiente de negócio. De negócios, com certeza. Muito obrigado. Nada, disponha, estamos ao seu dispor. Muito obrigado também.